Você vai morrer amanhã às 15h34, a menos que me dê 5 milhões de reais, disse a menina de rua ao milionário, que riu da cara dela, com um desprezo que gelaria a alma de qualquer um. O homem, vestido num terno que valia mais do que tudo que a família da menina já teve na vida, olhou para os pés descalços e as roupas rasgadas dela e soltou uma gargalhada alta e debochada. Mas o que aquela garotinha fez a seguir o deixou completamente chocado, mudando sua vida para sempre. Antes de continuar, se nossas histórias tocam seu coração, curta, se inscreva, ative o sininho e comenta de onde está nos ouvindo, não custa nada, e ajuda demais o nosso canal. Para entender o que aconteceu naquele dia, precisamos voltar um pouco no tempo e conhecer a história de Luana. Luana era uma menina nascida e criada no lugar mais duro que existe, as ruas. Ela não conhecia o que era ter um quarto, uma cama quentinha ou um prato de comida garantido na mesa. O seu quarto era um pedaço de papelão estendido debaixo da marquise de uma loja de artigos de luxo, um lugar que ironicamente exibia em sua vitrine tudo o que ela e sua família jamais poderiam ter. O teto dela eram as estrelas quando a poluição da cidade grande permitia que elas aparecessem, e o som que a embalava para dormir era a sinfonia caótica de buzinas, sirenes e o vento frio que cortava as avenidas. Ela não estava sozinha. Com ela, dividindo aquele pequeno espaço de realidade, estavam seus pais e Caramelo, um vira-lata de pelo cor-de-mel que era muito mais do que um simples cachorro. Para eles, Caramelo era família. Os pais de Luana, infelizmente, haviam se perdido no caminho. O vício em drogas os tinha arrastado para o fundo do poço, para a miséria extrema que os obrigava a viver daquela forma. A droga tirava o brilho de seus olhos e a força de seus corpos, mas havia uma coisa que o vício nunca conseguiu roubar deles: o amor imenso que sentiam pela filha. Eles podiam falhar em muitas coisas, podiam passar dias em um torpor químico, mas nunca, em nenhum momento, maltrataram Luana. Pelo contrário, dentro de suas enormes limitações, eles faziam o impossível por ela. Qualquer moeda que conseguiam e que não ia para o vício se transformava em um pão ou uma fruta para a filha. Qualquer agasalho que encontravam no lixo era primeiro para aquecer o corpo pequeno de Luana. Eram eles que, com as mãos trêmulas e os olhos cansados, a ensinavam a ler, usando jornais velhos que encontravam jogados pela calçada. Eles contavam histórias para ela dormir, histórias de mundos mágicos e de uma vida melhor, talvez na esperança de que, ao menos nos sonhos, ela pudesse escapar da dura realidade que a cercava. Eles a amavam com uma força desesperada, como se aquele amor fosse a única coisa pura que ainda lhes restava no mundo. E no centro desse universo familiar estava Caramelo. O cachorro havia aparecido na vida deles numa noite fria de inverno, um filhote magro e assustado. Luana o acolheu, dividiu com ele o pouco que tinha e, a partir daquele dia, eles se tornaram inseparáveis. Caramelo era o guardião de Luana, seu companheiro de brincadeiras e seu cobertor vivo nas noites mais geladas. Ele parecia entender a tristeza nos olhos da menina e sempre encontrava um jeito de lamber seu rosto e abanar o rabo, como se dissesse: "Está tudo bem, eu estou aqui." E para Luana, aquilo era tudo. O amor de seus pais e a companhia de Caramelo eram a sua fortaleza, o escudo que a protegia da crueldade do mundo. Ela passava horas conversando com o cachorro, contando seus segredos e seus sonhos mais simples, como o de um dia poder tomar um sorvete de morango ou ter um par de sapatos que não apertasse seus pés. Caramelo ouvia tudo com atenção, com seus olhos cheios de uma lealdade que só os animais conseguem ter. A vida era dura, a fome era uma companheira constante e o futuro era uma tela em branco. Mas enquanto eles estivessem juntos, os quatro, debaixo daquela marquise, eles eram uma família. E para Luana, isso era o suficiente. Mas uma noite, um calafrio diferente percorreu seu corpo. Não era o frio do sereno, era um medo estranho, um pressentimento sombrio que ela não sabia de onde vinha, mas que parecia sussurrar em seu ouvido que algo terrível estava prestes a acontecer. Naquela noite, abraçada ao corpo quente de Caramelo, Luana mergulhou no sono. Mas não foi um sono tranquilo e reparador. Pela primeira vez em sua vida,
Ela foi levada para um lugar que era ao mesmo tempo maravilhoso e aterrorizante. O sonho começou como um conto de fadas. Ela estava em um parque imenso, com uma grama tão verde e macia que parecia um tapete. O sol brilhava no céu azul, aquecendo seu rosto, e ela usava um vestido branco e limpo, sem nenhum rasgo. Ela se sentia leve, feliz. Caramelo corria ao seu lado, latindo de alegria, perseguindo uma bola de borracha vermelha que pulava pela grama. Era a imagem perfeita da infância que ela nunca teve. Um paraíso fabricado por sua mente inocente. Ela ria. Um riso alto e solto, enquanto jogava a bola para seu amigo que a trazia de volta, abanando o rabo freneticamente. Naquele momento, no mundo dos sonhos, não havia fome, frio ou tristeza. Havia apenas a mais pura e simples felicidade. Mas, de repente, algo mudou. Uma nuvem escura e pesada cobriu o sol, e o parque ensolarado foi mergulhado em uma sombra fria e repentina. O riso das outras crianças no sonho desapareceu, substituído por um silêncio pesado e opressor. Luana sentiu um arrepio na espinha. A bola vermelha escapou de sua mão e rolou para longe, em direção a uma rua asfaltada que não estava lá um segundo antes. A rua era escura e ameaçadora e parecia engolir a luz. Caramelo, no seu instinto leal e brincalhão, não percebeu a mudança no ambiente e disparou atrás de seu brinquedo favorito. "Caramelo, volta!" Luana gritou, mas sua voz saiu como um sussurro fraco, abafado pelo vento frio que começou a soprar. O pânico tomou conta dela. Ela correu atrás dele, seus pés descalços batendo contra a grama que agora parecia dura e cheia de espinhos. Caramelo chegou à beira da rua, pegou a bola com a boca e se virou para ela, com o rabo abanando, como se estivesse orgulhoso de sua façanha. E foi nesse exato instante que Luana ouviu o som. Um ronco baixo e profundo que crescia em volume rapidamente, transformando-se em um barulho ensurdecedor. Do fim da rua escura, surgiram 2 faróis, como os olhos brilhantes de uma fera. Um ônibus enorme, de um amarelo doentio, vinha em altíssima velocidade, rasgando o asfalto. Não havia outros carros, não havia pessoas, apenas aquele monstro de metal vindo na direção deles. O tempo pareceu congelar. Luana tentou gritar, tentou correr, mas seu corpo não obedecia. Ela estava paralisada, presa naquele pesadelo, forçada a assistir à cena que se desenrolava em câmera lenta diante de seus olhos. Ela viu o exato momento em que o ônibus atingiu Caramelo. Ela não ouviu o impacto, mas sentiu. Sentiu a vibração no chão, sentiu uma dor aguda em seu próprio peito, como se fosse ela quem tivesse sido atingida. O ônibus não parou, não diminuiu a velocidade. Ele simplesmente continuou seu caminho e desapareceu na escuridão, deixando para trás apenas o silêncio e a bola vermelha, que rolou lentamente até os pés de Luana. Ela acordou com o próprio grito rasgando sua garganta. Estava de volta à realidade fria da marquise, seu corpo tremendo incontrolavelmente, o suor frio escorrendo por sua testa. Seus pais acordaram assustados, assegurando, tentando entender o que havia acontecido. "O que foi, filha? O que foi?" Sua mãe perguntava com a voz embargada de sono e preocupação. Mas Luana não conseguia responder. Seu primeiro e único pensamento era Caramelo. Ela se desvencilhou dos braços dos pais e começou a procurar desesperadamente no escuro, o coração batendo descontroladamente contra as costelas. Então, ela sentiu um focinho úmido em sua mão. Caramelo, despertado pelo grito dela, estava ali, vivo, a olhando com seus olhos curiosos. Um alívio avassalador, tão forte que a deixou sem ar, tomou conta de Luana. Ela o abraçou com toda a sua força, enterrando o rosto em seu pelo, chorando de sol e de gratidão. Foi só um pesadelo. Seu pai sussurrou, acariciando seus cabelos. Só um sonho ruim. Luana tentou acreditar naquelas palavras. Ela se deitou novamente, com Caramelo aninhado em seus braços, mas as imagens do sonho estavam gravadas a fogo em sua mente. O parque, a bola vermelha, o ônibus amarelo. Tudo parecia real demais, vívido demais.
O sentimento de terror não a abandonou, e enquanto a cidade começava a despertar e os primeiros ônibus começavam a circular pela avenida, Luana sentiu um medo profundo. Cada ônibus que passava fazia seu coração gelar, especialmente os amarelos. Ela sabia, com uma certeza aterrorizante que vinha do fundo de sua alma, que aquilo não tinha sido apenas um sonho. Tinha sido um aviso. O dia amanheceu cinzento e pesado, como se o céu estivesse de luto antecipado. Luana não pregou o olho a noite inteira. Ficou sentada, abraçada a Caramelo, vigiando cada farol que riscava a escuridão, cada sombra que se movia. O medo que o pesadelo havia plantado em seu peito crescia a cada minuto, transformando-se em uma paranoia que a consumia por inteiro. Assim que o dia clareou e o movimento na avenida começou, ela pegou um pedaço de corda velha e amarrou na coleira improvisada de Caramelo, segurando a outra ponta com uma força que deixava seus nós dos dedos brancos. Ela não o deixaria sair do seu lado, não o deixaria chegar perto da rua. Nunca. Seus pais perceberam seu comportamento estranho. Viam o terror em seus olhos, a forma como ela se encolhia cada vez que um ônibus passava. Filha, foi só um sonho, sua mãe dizia, com a voz suave, tentando acalmá-la. O Caramelo está aqui, está seguro com a gente. Mas as palavras dela não alcançavam Luana. Para ela, o perigo era real, palpável. Ela conseguia sentir no ar como o cheiro de chuva antes da tempestade. Recusou a comida que seu pai conseguiu para o café da manhã, um pão amanhecido que em qualquer outro dia ela teria devorado. A fome não importava. Nada importava, a não ser manter Caramelo a salvo. O cachorro, sem entender a angústia de sua dona, tentava brincar, lambia sua mão. Mas Luana apenas o segurava mais forte, sussurrando. Fica quieto, por favor. Fica quietinho aqui comigo. As horas se arrastaram. O sol do meio-dia esquentou o asfalto e a cidade zumbia com sua rotina implacável. Luana continuava em seu posto de sentinela. Foi então que uma senhora de cabelos brancos, que às vezes lhes dava alguma ajuda, parou em frente a eles. Ela trazia um saquinho de papel pardo nas mãos. Luana, querida, eu trouxe umas broas de milho para vocês. Acabaram de sair do forno, disse a senhora com um sorriso gentil. O cheiro quente e doce do milho invadiu as narinas de Luana. Broa de milho era uma de suas comidas favoritas, uma raridade em sua vida. Por um único, fatal segundo, a criança dentro dela venceu a guardiã. Sua atenção se desviou. Seus olhos se fixaram no saquinho de papel, e sua mão, a mão que segurava a corda da vida de Caramelo, afrouxou o aperto para pegar o presente. Foi tudo o que precisou. Um segundo de distração. Do outro lado da avenida, um gato atravessou correndo e se escondeu debaixo de um carro. O instinto de Caramelo foi mais rápido que qualquer medo. Ele deu um puxão forte e a corda escorregou da mão frouxa de Luana, caindo no chão com um baque surdo. Não! O grito de Luana rasgou o ar. Mas era tarde demais. Caramelo disparou em direção à rua, um borrão cor-de-mel contra o cinza do asfalto. Tudo aconteceu exatamente como no pesadelo. O tempo se esticou. O mundo ao redor perdeu o som e a cor. O saquinho de broas caiu no chão, espalhando a comida pela calçada suja. Luana viu o ônibus amarelo surgindo no fim da rua. Era o mesmo. O mesmo formato, a mesma cor doentia, a mesma velocidade assassina. Era o monstro de seu sonho, vindo buscar o que era seu. Ela tentou correr, mas seu pai a agarrou pela cintura, forte, prendendo-a junto a seu corpo. Não olha, filha! Não olha! Ele gritou, o desespero em sua voz. Ele a virou de costas para a rua, tapando seus olhos com a mão grande e trêmula. Luana não viu, mas ouviu. Ouviu o som que faltava em seu pesadelo. O som seco, oco e terrivelmente final de metal batendo contra carne e osso. O som da vida de seu melhor amigo sendo esmagada. Um silêncio mortal se instalou em sua mente, abafando os gritos de sua mãe e os sons das freadas dos outros carros.
Quando seu pai finalmente a soltou, ela se virou e caminhou em direção à rua, como uma autômata. As pessoas gritavam para ela sair do caminho, mas ela não ouvia. Seus olhos estavam fixos na mancha de pelo imóvel no meio do asfalto. Ela se ajoelhou ao lado dele. O corpo de Caramelo ainda estava quente, mas não havia vida ali. Seus olhos estavam abertos, fixos em nada. O mundo de Luana desabou. Uma dor lancinante, uma dor que ela nunca imaginou ser possível, a partiu ao meio. Ela o abraçou chorando sobre seu pelo, o choro de uma criança que teve seu coração arrancado do peito. E foi ali, em meio à dor mais profunda de sua pequena vida, que a segunda onda de choque a atingiu, mais fria e assustadora que a própria morte. A certeza. Não foi um acidente. Não foi o destino. Ela sabia. Ela tinha visto cada detalhe na noite anterior. O dom, ou a maldição que vivia dentro dela, acabara de se revelar, batizado com o sangue de seu melhor amigo. Naquele momento, a menina Luana morreu junto com seu cachorro. No lugar dela, nasceu outra pessoa, alguém que carregava o peso terrível de saber o que estava por vir. Os dias que se seguiram à morte de Caramelo foram um borrão de dor silenciosa para Luana. A menina falante e risonha que vivia debaixo da marquise desapareceu, dando lugar a uma versão em miniatura de si mesma, com os olhos fundos e uma tristeza permanente que parecia ter envelhecido sua alma. Seus pais, devastados pela própria dor e pela da filha, faziam o que podiam. Tentavam animá-la com histórias, com alguma guloseima que conseguiam, mas nada parecia perfurar a bolha de silêncio em que Luana havia se metido. Eles acreditavam que era o luto, a saudade do fiel amigo de quatro patas. E era, em parte, mas o que eles não podiam imaginar era que Luana não chorava apenas pelo passado, pela perda de Caramelo. Ela chorava pelo futuro, pelo fardo terrível que havia desabado sobre seus ombros pequenos. As premonições não pararam. Pelo contrário, elas se tornaram uma constante em suas noites. No começo eram coisas pequenas, fragmentos do cotidiano sem grande importância. Uma noite, ela sonhou que uma pomba branca com uma mancha cinza na asa pousaria na cabeça de uma estátua na praça em frente, exatamente às 10h07 da manhã. No dia seguinte, Luana ficou sentada, olhando para a estátua. Seus pais a chamaram, achando estranho ela ficar parada por tanto tempo, mas ela não se moveu. E então, pontualmente, como se seguisse um roteiro, a pomba branca com a mancha cinza apareceu e pousou na cabeça de pedra. Ninguém notou, a não ser Luana. Para ela, aquilo foi uma confirmação gelada. Sua mente não estava lhe pregando peças. Poucos dias depois, ela sonhou que a senhora gentil das broas de milho, ao sair do mercado, tropeçaria e deixaria sua sacola de compras cair, espalhando laranjas por toda a calçada. No outro dia, Luana a viu saindo do mercado e seu coração disparou. Ela quis gritar, avisar, mas como? Cuidado, senhora, eu sonhei que você vai cair. Ela seria chamada de louca. Então ela apenas observou, de longe, paralisada. E exatamente como em seu sonho, a senhora tropeçou, a sacola rasgou e as laranjas rolaram pelo chão. O sentimento que tomou conta de Luana foi uma mistura de pavor e uma culpa terrível. Ela sabia, e não fez nada. Aquela culpa a fez mudar. Ela começou a ver seus sonhos não como uma janela para o futuro, mas como um mapa de perigos que ela talvez pudesse alterar. A primeira tentativa foi com seu pai. Ela sonhou que ele, enquanto revirava uma caçamba de lixo em busca de latinhas para vender, sofreria um corte profundo na mão com o caco de uma garrafa de vidro verde. Na manhã seguinte, quando ele disse que iria para a rua de sempre, Luana se agarrou à perna dele. Não vai lá hoje, pai. Por favor. Vamos para o outro lado da cidade. Eu sinto que lá vai ter mais coisa hoje. Ele achou estranho, reclamou da distância, mas a insistência e o pânico nos olhos da filha o convenceram. Naquele dia, ele não se cortou. Voltou com as mãos intactas. Luana sentiu uma onda de alívio, a primeira em muito tempo. Ela podia intervir. Ela podia proteger os seus. Os anos foram passando. Luana cresceu
e seu dom cresceu com ela. As premonições se tornaram mais sérias, mais sombrias. Ela sonhou com o incêndio que consumiu um prédio abandonado onde outros moradores de rua dormiam. Sonhou com uma batida de carro feia no cruzamento da avenida. Sonhou com brigas violentas que terminavam em sangue. E no dia seguinte, as sirenes das ambulâncias e dos bombeiros sempre confirmavam seus pesadelos. O conhecimento a isolava. Ela via as pessoas ao seu redor, conversava com elas, mas era como se existisse um vidro invisível entre ela e o resto do mundo. Como ela poderia ser uma criança normal quando sabia que o homem gentil que lhe deu um pão teria um ataque cardíaco na semana seguinte? O futuro era um companheiro constante e cruel, sussurrando tragédias em seu ouvido todas as noites. Ela se tornou a protetora silenciosa de sua família. Avisava sobre as chuvas de granizo inesperadas, sobre os arrastões da polícia que limpavam as calçadas, sobre os lugares perigosos que eles deveriam evitar. Seus pais passaram a confiar em sua intuição, em sua sorte, sem jamais desconfiar da origem sobrenatural de seus avisos. Aos 11 anos, Luana já não era mais uma criança. Era uma veterana da vida, uma alma antiga em um corpo jovem, com olhos que já tinham visto mais dor e tragédia do que a maioria dos adultos. Ela havia aceitado seu fardo, aprendido a conviver com o fluxo de imagens do futuro. Mas numa noite quente e abafada, deitada em seu pedaço de papelão, algo diferente aconteceu. Ela fechou os olhos, esperando os fragmentos de sempre, mas o que veio foi um filme completo. Uma história longa, detalhada, cheia de violência, ganância e medo. Um pesadelo com um protagonista que ela nunca tinha visto, mas cujo rosto, após aquela noite, ela jamais esqueceria. O pesadelo que ela sentiu no fundo de seus ossos não poderia ser ignorado. O sonho que a forçaria finalmente a quebrar seu voto de silêncio. O sono que tomou Luana naquela noite foi como mergulhar em um oceano escuro e profundo. Não houve transição, não houve a sensação de adormecer. Em um piscar de olhos, ela estava em outro lugar, de pé na calçada em frente à sua própria marquise. Mas era como se ela fosse invisível, um fantasma observando o mundo. A porta da loja de luxo se abriu, e por ela passou um homem. Luana nunca o tinha visto, mas seu rosto ficou gravado em sua mente com uma clareza fotográfica. Alto, com cabelos grisalhos penteados para trás, um queixo forte e olhos frios, azuis como lascas de gelo. Ele usava um terno cinza que parecia ter sido costurado em seu corpo e sapatos de couro tão brilhantes que refletiam o céu. Ele exalava um ar de arrogância, de quem era o dono do mundo e não se importava com mais ninguém. No sonho, Luana viu a si mesma, uma versão menor e mais frágil, se aproximar do homem. Era o dia seguinte. Ela sabia de alguma forma. Ela estendia a mão, oferecendo um dos doces que uma senhora lhe dava para vender. "Moço, compra um doce para ajudar?" A voz da sua versão no sonho era tímida. O homem rico nem sequer olhou para o doce. Lançou um olhar de puro desprezo para a menina e soltou uma risada curta e cruel. "Saía da minha frente, pirralha", ele disse, com a voz carregada de nojo, antes de desviar dela e continuar seu caminho. Aquele desprezo, aquela humilhação, parecia ser o gatilho, a pedra que iniciava uma avalanche de desgraças. O homem caminhou até um sedã preto, um carro tão luxuoso que parecia uma nave espacial. Luana, a observadora invisível, viu cada detalhe: o emblema prateado na grade, o interior de couro creme, o cheiro de carro novo que emanou quando ele abriu a porta. Ele se sentou, jogou sua pasta no banco do passageiro e colocou a chave na ignição. Mas, antes que pudesse dar a partida, o inferno começou. Um carro velho parou bruscamente na sua frente e uma van parou atrás, fechando qualquer rota de fuga. As portas se abriram e homens mascarados, armados com pistolas, saltaram para fora. A ação foi rápida, brutal e eficiente. Eles quebraram o vidro do motorista, o arrastaram para fora do carro e o jogaram na parte de trás da van como um saco de batatas. Em menos de 30 segundos, a rua estava vazia novamente, com exceção do carro de luxo abandonado com a porta aberta e os cacos de vidro brilhando no asfalto.
A cena do sonho mudou instantaneamente. Agora, Luana estava em um quarto úmido e escuro, com cheiro de mofo e desespero. O homem do terno, Frederico, ela ouviu um dos sequestradores chamá-lo assim. Estava amarrado a uma cadeira de metal, com o rosto machucado e os olhos arregalados de pavor. Um dos homens falava ao telefone, a voz distorcida pela máscara. É simples. 5 milhões de reais na conta que vamos passar. Se tentarem qualquer gracinha, ele volta em pedaços. Do outro lado da linha, Luana podia sentir o pânico da pessoa que ouvia o recado. Então veio a reviravolta que selou o destino do homem. Luana o ouviu implorar, tentar explicar sua situação para os sequestradores. Eu tenho o dinheiro, eu sou rico, mas eu não posso pagar, ele dizia, a voz embargada pelo choro e pela dor. Meu dinheiro, minhas casas, até o carro, está tudo bloqueado pela Receita Federal. Eu estou devendo impostos, milhões em impostos. Eu não tenho acesso a nada, vocês precisam acreditar em mim. Os sequestradores apenas riam. Achavam que era uma desculpa, um truque de milionário para ganhar tempo. Poupe o seu fôlego, doutor. A gente quer o nosso dinheiro, disse o líder, dando-lhe um tapa no rosto. O sonho então se tornou uma sequência de flashes aterrorizantes. Horas se passando, Frederico cada vez mais desesperado, os sequestradores cada vez mais impacientes e violentos. Eles finalmente começaram a perceber que talvez ele estivesse falando a verdade, e isso só os deixou com mais raiva, pois sentiam que haviam perdido tempo. A esperança nos olhos de Frederico se apagou, substituída pela certeza da morte. E então, a cena final. O líder olhou para o relógio. Luana viu os números digitais no pulso do criminoso. 15 horas e 34 minutos. Chega. Esse aí não serve mais para nada, disse ele com uma frieza de gelar os ossos. Peguem o relógio dele e vamos sumir com o carro. Pelo menos isso a gente leva. Luana acordou com um solavanco, o coração parecendo que ia explodir pela boca. Ela estava ofegante, ensopada de suor, tremendo da cabeça aos pés. Não fora um sonho fragmentado como os outros. Fora um filme. Um roteiro completo da morte de um homem. Ela sabia seu rosto, sua voz, seu segredo financeiro, os rostos dos seus assassinos e o mais aterrorizante de tudo, a hora exata de sua morte. O peso daquela informação era esmagador, uma responsabilidade monstruosa. O sol começava a nascer, pintando o céu de laranja e rosa. Luana olhou para a porta da loja de luxo. Ela sabia que, em poucas horas, o homem de seus pesadelos passaria por aquela porta. E ela, uma menina de 11 anos que o mundo insistia em ignorar, era a única pessoa na Terra que sabia que ele estava caminhando para a própria morte. A manhã se arrastou com uma lentidão torturante. Cada minuto parecia uma hora. Luana não conseguia ficar parada. Andava de um lado para o outro debaixo da marquise, o coração martelando no peito. As imagens do pesadelo passando em looping em sua mente. Seus pais, preocupados, tentavam conversar com ela, mas Luana mal os ouvia. Havia uma urgência, uma missão, que queimava dentro dela e bloqueava todo o resto. Ela sabia que precisava de um motivo para se aproximar do homem, um disfarce para sua intenção real. E o motivo chegou por volta das 10 horas, na forma de uma senhora idosa de sorriso doce que passava por ali todos os dias. Ela se chamava Dona Elvira e vendia doces caseiros para complementar a aposentadoria. Vendo a situação da família de Luana, ela sempre lhes dava algo e, às vezes, deixava uma caixinha de doces para a menina vender e ficar com o dinheiro. Naquele dia, como se o universo estivesse conspirando, Dona Elvira trazia uma caixa cheia de pães de mel, cada um embalado em um papel celofane que brilhava ao sol. Luana, querida, parece que você está com a cabeça na lua hoje, disse a senhora, afagando os cabelos da menina. Fique com estes para vender. O movimento está bom hoje, você vai conseguir um bom dinheiro. Luana pegou a caixa, suas mãos tremendo um pouco. Obrigada, Dona Elvira. Ela sussurrou. Era o que ela precisava. A caixa de doces era sua arma, seu passaporte para se aproximar do homem que estava condenado à morte. Com a caixa nas mãos, ela se sentou em seu lugar de sempre, na beirada da calçada, e começou a sua vigília.
Mas seus olhos não procuravam clientes. Estavam cravados na porta de vidro espelhado da loja de luxo. Ela observava cada pessoa que entrava e saía. Homens de negócios apressados, mulheres elegantes carregando sacolas de grife, turistas tirando fotos. Nenhum deles era o homem do seu sonho. A ansiedade crescia dentro dela, uma bola de fogo em seu estômago. E se ela tivesse sonhado tudo? E se fosse apenas o pesadelo mais real de sua vida? E se ela estivesse esperando em vão, se preparando para abordar um fantasma? O sol subiu, o calor se tornou intenso, e a esperança de Luana começou a vacilar. Foi então, perto do meio-dia, que a porta se abriu novamente. E ele saiu. O ar pareceu ficar rarefeito. Era ele, o terno cinza impecável, o cabelo grisalho, os olhos frios e a expressão de quem estava entediado com o mundo. O coração de Luana deu um salto tão violento que ela pensou que fosse parar. Ele era real. O pesadelo era real. O relógio invisível da morte havia começado a contar. Frederico Hasselhoff parou na calçada, tirou um celular do bolso e falou por alguns segundos, a irritação clara em seu rosto. Depois, desligou e começou a caminhar em sua direção, rumo à rua onde Luana sabia que seu carro de luxo estava estacionado. Era agora ou nunca. As pernas de Luana pareciam feitas de gelatina. Sua garganta estava seca. Uma voz em sua cabeça gritava para ela ficar quieta, para não se meter, para deixar o destino seguir seu curso. Ele vai rir de você, vai te humilhar, a voz dizia. Mas outra imagem se sobrepôs a tudo, a imagem de Caramelo, sozinho e sem vida no asfalto. A culpa de não ter feito nada naquela vez foi o combustível que ela precisava. Ela não seria uma espectadora de novo. Juntando toda a coragem que tinha em seu corpo pequeno, ela se levantou, segurando a caixa de pães de mel como um escudo. Ela se colocou no caminho dele, forçando-o a parar ou desviar. Ergueu a caixa, os braços trêmulos. "Moço, compra um doce para ajudar?" Sua voz saiu baixa e trêmula, quase um sussurro. Frederico parou e baixou os olhos para ela. Foi exatamente como no sonho. O olhar dele não era de pena ou de indiferença, era de puro desprezo. Ele viu a sujeira em seu rosto, as roupas rasgadas, e seu rosto se contraiu em uma máscara de nojo. Ele soltou aquele mesmo som, um TSC de impaciência, e fez um gesto com a mão para que ela saísse de sua frente sem se dar ao trabalho de dizer uma única palavra. Ele a contornou e continuou andando, como se ela fosse um obstáculo insignificante, um pedaço de lixo na calçada. A humilhação a atingiu como um soco. Mas, naquele instante, o medo se dissipou, substituído por uma determinação fria. Ele não podia ir embora. Ele não podia simplesmente caminhar em direção à sua morte. Luana respirou fundo, e a voz que saiu de sua garganta não era mais de uma menina assustada. Era firme, alta e carregada de uma certeza assustadora. "Espere!" ela gritou. Surpreso e irritado com a audácia, Frederico parou e se virou lentamente, o rosto fechado, pronto para dar uma lição na pequena pedinte. Frederico Hasselhoff virou-se, e o desprezo em seu rosto deu lugar a uma irritação explícita. Ele estava acostumado a ser obedecido, a ter pessoas se encolhendo diante de seu poder e de seu dinheiro. A audácia daquela menina de rua era algo que ele não encontrava nem mesmo em suas salas de reunião com outros empresários. "O que você disse?" Ele rosnou, a voz baixa e ameaçadora. "Quem você pensa que é para gritar comigo?" Ele deu um passo em direção a ela, a intenção clara de intimidá-la, de colocá-la de volta em seu devido lugar. Mas, para sua surpresa, Luana não recuou. Ela se manteve firme, o queixo erguido, os olhos fixos nos dele, uma coragem que ela não sabia que possuía fluindo por suas veias. O medo estava lá, um nó gelado em sua barriga, mas a imagem do rosto aterrorizado de Frederico no cativeiro era mais forte. Ela respirou fundo, reunindo todo o ar em seus pulmões, e as palavras que ela ensaiou em sua mente por horas a fio finalmente saíram. Ela as disse de forma lenta, clara e com um tom profético, garantindo que cada sílaba atingisse seu alvo. "Você vai morrer amanhã às 15h34.
A menos que me dê 5 milhões de reais. O silêncio que se seguiu durou apenas um segundo. O rosto de Frederico passou por uma série de expressões. Primeiro, a mais pura confusão. Depois, a incredulidade. E, finalmente, ele explodiu. Não de raiva, mas de riso. Uma gargalhada alta, debochada, que ecoou pela calçada e fez com que várias pessoas que passavam por ali virassem a cabeça para olhar. Ha 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 ha. Essa é a melhor que eu já ouvi, ele disse, enxugando uma lágrima de riso do canto do olho. Uma golpista mirim. O que mais vocês vão inventar? Deixa eu adivinhar, seus pais estão escondidos por aí, esperando para ver se o truque funciona, não é? Ele olhava ao redor, como se procurasse por câmeras escondidas, genuinamente divertido com o absurdo da situação. Para ele, aquilo era apenas uma nova e patética modalidade de mendicância. Mas o sorriso de Frederico desapareceu quando ele viu que Luana não estava rindo. O rosto dela continuava sério, seus olhos nunca se desviando dos dele. Eu não estou brincando, ela disse, a voz firme cortando o ar. Eu não sou uma golpista. E os 5 milhões não são para mim. Frederico ergueu uma sobrancelha, o divertimento dando lugar à impaciência. Ah, não? E para quem seriam, posso saber? É o preço do seu resgate, Luana respondeu. E a frase seguinte foi a que realmente o desestabilizou. O preço que os sequestradores vão pedir, mas que o senhor não vai conseguir pagar. A menção da palavra resgate e o detalhe incrivelmente específico de que ele não seria capaz de pagar, mesmo sendo obviamente um homem muito rico, o atingaram de forma estranha. Como ela poderia saber disso? Por que um golpista inventaria um detalhe tão contraintuitivo? A risada morreu em sua garganta, substituída por uma carranca. Do que diabos você está falando, garota? A cena já estava atraindo mais atenção do que Frederico gostaria. Um milionário discutindo com uma criança de rua no meio da calçada não era o tipo de publicidade que ele apreciava. Ele queria que aquilo acabasse, e rápido. Enfiou a mão no bolso do paletó, tirou a carteira, pegou uma nota de 100 reais e a jogou no chão, perto dos pés descalços de Luana. Tome, pegue isso e suma da minha vista antes que eu perca a paciência e chame a polícia para você e para os seus pais. Era uma ordem, uma demissão. Ele esperava que ela se abaixasse rapidamente para pegar o dinheiro, como qualquer outro pedinte faria, mas Luana nem sequer olhou para a nota. Seus olhos permaneceram fixos no rosto dele. O seu dinheiro não pode comprar a sua vida, ela disse, a voz baixa, mas carregada de uma convicção assustadora. O tempo está passando, e o senhor está o desperdiçando rindo de mim. A recusa do dinheiro foi a peça final que não se encaixava no quebra-cabeça de Frederico. Pedintes pedem dinheiro. Golpistas querem dinheiro. Uma menina de rua que se recusa a pegar uma nota de 100 reais era uma anomalia, algo que a lógica dele não conseguia processar. Uma pequena semente de dúvida, minúscula e irritante, foi plantada em sua mente. Ele balançou a cabeça, decidido a ignorar aquela sensação estranha. Você é completamente louca, ele murmurou, virando-se para ir embora de vez. Ele não daria mais um segundo de atenção àquela maluquice. Foi quando a voz dela o atingiu novamente, calma e clara. O homem de terno azul que vai sair da loja agora mesmo vai tropeçar no degrau. A pasta dele vai voar e o celular vai cair no chão e trincar a tela. Quase contra sua própria vontade, Frederico parou e seu olhar foi puxado, como um ímã, para a porta de vidro da loja. Frederico olhou para a porta da loja com um ar de enfado. Ele daria um segundo para aquela palhaçada, apenas para poder esfregar na cara da menina o quão ridícula ela era, e depois iria embora. Era um truque, obviamente. Algum cúmplice do outro lado da rua devia estar lhe fazendo sinais. Mas no exato momento em que seu cérebro formulava essa explicação, a porta de vidro se abriu. E dela saiu um homem de terno azul, falando ao celular de forma apressada. Exatamente como a menina havia dito. O coração de Frederico deu um solavanco, uma reação que o irritou. Era uma coincidência, só isso. O homem deu um passo para a calçada,
O sapato caro de couro bateu na quina do pequeno degrau e ele tropeçou. O corpo foi para a frente, desajeitado, e a pasta de couro preta que ele segurava voou de sua mão, se abrindo ao atingir o chão e espalhando uma dúzia de papéis brancos pela calçada. Simultaneamente, o celular escapou de sua mão e caiu na calçada com um barulho seco e estalado. Droga! O homem xingou, recuperando o equilíbrio. Ele se abaixou, pegou o aparelho e olhou para a tela. Frederico, de onde estava, pôde ver claramente a teia de aranha de rachaduras que agora cobria o vidro. Aconteceu. Cada detalhe. O terno azul, o tropeço, a pasta, o celular com a tela trincada. A mente de Frederico, acostumada a analisar dados e probabilidades, entrou em parafuso. Coincidência, ele disse a si mesmo, mas a palavra soava vazia. A especificidade dos detalhes era demais para ser um mero acaso. Como ela podia saber? Como? Ele se virou para encarar Luana, a boca aberta para acusá-la, para exigir uma explicação para aquele truque de mágica. O desprezo em seu rosto havia desaparecido, substituído por uma máscara de choque e desconfiança. Ele a olhou e pela primeira vez a viu de verdade. Não como uma pedinte, mas como um enigma impossível. Antes que ele pudesse formular uma única palavra, a voz calma de Luana o interrompeu novamente. Ela nem olhava para ele. Seus olhos estavam fixos do outro lado da avenida. Com um movimento sutil do queixo, ela apontou. Aquele carro vermelho ali, ela disse, a voz num tom neutro, como se estivesse comentando sobre o clima. Uma moto vai cortar a frente dele. Para não bater na moto, ele vai desviar e acertar em cheio aquele hidrante. O sangue de Frederico gelou. Seu pescoço se virou de forma mecânica, os olhos procurando desesperadamente por um carro vermelho. E lá estava ele. Um carro popular, vermelho, vindo pela pista do meio, numa velocidade normal. Tudo parecia tranquilo. Frederico prendeu a respiração, o coração batendo na garganta. Ele queria que nada acontecesse. Ele precisava que nada acontecesse, para que seu mundo lógico e previsível voltasse ao normal. Mas o destino, ou a premonição da menina, não se importava com o que ele queria. De uma rua lateral, surgiu uma moto em alta velocidade, costurando entre os carros. O motoqueiro, sem olhar, entrou na avenida bem na frente do carro vermelho. O motorista do carro buzinou, um som longo e desesperado, e virou o volante com tudo para a direita, numa manobra instintiva para evitar a colisão. Os pneus cantaram no asfalto. Por um instante, pareceu que ele conseguiria controlar o veículo, mas a velocidade era alta demais. O carro subiu na calçada e bateu com um estrondo metálico no hidrante amarelo. Um jato de água explodiu para o céu, como um geyser urbano, molhando a calçada e os carros que passavam. A moto não parou. Continuou seu caminho e desapareceu no trânsito. 2 vezes, em menos de 1 minuto. 2 previsões impossíveis, aleatórias e perfeitamente precisas. A muralha de ceticismo de Frederico desmoronou. Não havia truque. Não havia cúmplice. Nenhuma explicação lógica poderia dar conta do que seus olhos acabaram de testemunhar. Aquilo era real. E se aquilo era real, então a primeira previsão, a mais terrível de todas, também poderia ser. A previsão sobre sua morte. O medo, uma emoção que Frederico Hasselhoff raramente sentia, o atingiu como uma onda gelada. Um medo primitivo, visceral. Ele olhou para a menina. A sujeira, as roupas rasgadas, tudo desapareceu. Ele via apenas os olhos dela, olhos que pareciam carregar o peso do mundo. A arrogância se desfez, o poder e o dinheiro se tornaram inúteis diante daquela criança. Quando ele finalmente conseguiu falar, sua voz não era mais a de um milionário imponente. Era o sussurro rouco de um homem apavorado. Quem? Quem é você? A pergunta de Frederico, quem é você? Ficou pairando no ar carregado de tensão. Ele esperava uma resposta, qualquer resposta que pudesse ajudar sua mente a catalogar e entender o que estava acontecendo. Ele queria saber se ela era uma mística, uma golpista com um método elaborado, um anjo ou um demônio. Mas Luana não lhe deu essa satisfação.
Ela balançou a cabeça lentamente, como se a pergunta dele fosse a coisa menos importante do mundo naquele momento. Quem eu sou não importa, ela disse, a voz surpreendentemente firme para uma criança. O que importa é que o seu tempo está acabando. O Senhor precisa me ouvir agora, com muita atenção, e acreditar em cada palavra que eu disser. Ela se aproximou um passo e sua presença pequena pareceu crescer, emanando uma autoridade que fez Frederico recuar instintivamente. O medo havia quebrado sua armadura de arrogância e agora ele era apenas um homem assustado, ouvindo atentamente uma menina de rua. Dentro de alguns minutos ela começou. O Senhor vai se cansar de me ouvir. Vai lutar contra o que estou dizendo e vai decidir que eu sou louca. Vai virar as costas para mim e andar em direção ao seu carro. Com a mão pequena e suja, ela apontou para o outro lado da rua, um pouco mais abaixo. Aquele sedã preto, importado, estacionado logo depois daquela árvore. É o seu carro, não é? O sangue sumiu do rosto de Frederico. Era exatamente onde ele havia estacionado. Mais um detalhe, mais uma peça do quebra-cabeça impossível se encaixando. Ele apenas assentiu, incapaz de falar. O Senhor vai entrar no carro, continuou Luana, a voz baixa e urgente, como se estivesse contando um segredo mortal. Vai jogar sua pasta no banco do passageiro, vai colocar o cinto e vai girar a chave na ignição. E no exato segundo em que o motor do seu carro fizer barulho, tudo vai acontecer muito rápido. Um carro cinza, velho e amassado, vai cantar pneu e parar bem na sua frente, bloqueando a saída. Ao mesmo tempo, uma van branca e sem janelas vai parar colada na sua traseira. O senhor estará preso em uma caixa. Frederico começou a suar frio. Ele podia visualizar a cena. A descrição era tão precisa, tão tática, que parecia tirada de um filme de ação, mas ela a narrava como se fosse uma previsão do tempo. Da van vão descer 3 homens, disse ela, os olhos fixos nos dele, prendendo sua atenção. Eles não vão parecer bandidos comuns. Vão estar usando máscaras pretas, daquelas que cobrem o rosto todo, e bonés para esconder o cabelo. Eles vão agir rápido, em silêncio. Um deles, o mais alto e magro, vai até a sua janela. Ele não vai tentar abrir a porta. Ele vai quebrar o seu vidro com um martelo pequeno que ele tira do bolso. Luana fez uma pausa, como se para deixar a imagem se fixar na mente dele. Preste atenção neste detalhe. Quando ele enfiar a mão para dentro do carro e destravar a sua porta, o senhor vai ver uma tatuagem no pulso direito dele. Uma tatuagem de arame farpado. O detalhe da tatuagem foi como um soco no estômago de Frederico. Era específico demais. Real demais. O pânico começou a borbulhar em seu peito, ameaçando sufocá-lo. Isso é uma ameaça? Ele gaguejou, a voz falhando. Você faz parte disso? É uma armadilha? Ele deu um passo à frente, a raiva misturada ao medo, a mão se erguendo como se fosse agarrar o braço dela. Luana não se mexeu. Se eu fizesse parte disso, por que eu estaria te contando o plano deles? Ela respondeu com uma lógica fria e irrefutável. Eu ficaria quieta, deixaria eles te pegarem e depois apareceria para pedir o dinheiro, não acha? Eu não estou te ameaçando. Eu estou tentando te impedir de entrar naquela van. A calma dela o desarmou completamente. Ele baixou a mão, sentindo-se um tolo. Ela estava certa. A história toda era insana, mas a lógica dela era inegável. Eles vão te arrastar para fora do carro, ela concluiu a narrativa do sequestro. Vão te jogar na van e um deles vai assumir o volante do seu carro e seguir logo atrás. E ninguém vai poder fazer nada, porque tudo vai durar menos de 1 minuto. Frederico olhou ao redor, a paranoia se instalando. A rua movimentada de repente pareceu cheia de ameaças. Qualquer homem parado poderia ser um vigia. Qualquer carro poderia ser o dos sequestradores. Onde eles estão? Ele sussurrou, a voz trêmula. Eles estão te vigiando agora. Estão esperando o Senhor fazer exatamente o que eu descrevi. Ela respondeu. Mas ser sequestrado, por mais horrível que seja, não é a pior parte da história. A pior parte, o motivo real pelo qual eles vão decidir te matar, é um segredo que o Senhor guarda às 7 chaves.
É sobre um dinheiro que todo mundo acha que o senhor tem, mas que, na verdade, não está na sua mão. A última frase de Luana atingiu Frederico com a força de uma bala. Um segredo sobre um dinheiro que ele não tinha. Aquilo era específico demais. Preciso demais. Era o centro de todo o seu tormento. A verdade por trás de sua fachada de sucesso. Isso é um absurdo. Eu não sei do que você está falando, ele disse, mas sua voz saiu fraca, sem convicção. Foi uma negação automática. A mentira que ele contava para si mesmo e para o mundo todos os dias. Mas diante daquela menina, a mentira pareceu transparente, patética. Como ela podia saber? A informação sobre sua situação com a Receita Federal era um processo que corria em segredo de justiça. Apenas seus advogados, seu contador e os mais altos escalões do governo sabiam da real dimensão de sua ruína financeira. Era impossível. Luana o encarou com uma compaixão que o desarmou. Ela não o estava julgando. Estava apenas relatando os fatos que tinha visto. No meu sonho, depois que eles te pegam, eles não perdem tempo. Ela continuou, sua voz tecendo a tapeçaria de seu futuro sombrio. Eles usam o seu celular para ligar para o seu advogado. O líder da quadrilha fala com ele, faz a exigência. 5 milhões de reais até o dia seguinte, ou o senhor nunca mais será visto. E o senhor, amarrado, machucado, ouve tudo. Ela descreveu a cena com uma clareza que fez Frederico se sentir como se já estivesse lá, no chão frio e úmido do cativeiro. Eles colocam o telefone no viva-voz perto do seu rosto e o senhor grita, implora. Diz que eles terão o dinheiro, que o senhor dará o que eles quiserem, o dobro se for preciso. Mas a sua voz treme, porque o senhor sabe que é uma promessa que não pode cumprir. Cada palavra era uma facada na alma de Frederico. Ele vivia essa mentira há meses. Mantendo as aparências, indo a jantares de gala, fechando negócios que eram apenas fumaça, tudo para evitar que o pânico se instalasse no mercado e que seus últimos fiapos de crédito desaparecessem. Os bandidos desligam o telefone. Satisfeitos, Luana prosseguiu. E então o senhor tenta desesperadamente explicar a verdade para eles. O senhor conta tudo, sobre as dívidas de impostos, sobre a investigação, sobre a ordem judicial que bloqueou cada centavo em suas contas, cada ação de suas empresas, cada tijolo de suas mansões. O senhor explica que o carro de luxo em que andava, na verdade, já pertence ao governo, assim como o relógio em seu pulso. O senhor diz a eles que, na prática, é um homem pobre vivendo em uma gaiola dourada, esperando a hora em que o governo virá tomar até a sua roupa do corpo. O mundo de Frederico girou. Era a sua vida, seu segredo mais vergonhoso, sendo narrado em detalhes por uma criança de rua. A humilhação foi tão intensa que ele sentiu o rosto queimar. A raiva que sentia no início do encontro, o desprezo, tudo isso se dissolveu em puro e absoluto terror. Se ela sabia disso, então ela sabia de tudo. As premonições na rua não eram nada comparadas a esta invasão de sua alma. Ela via através dele, através de suas mentiras, e via o futuro terrível que essas mentiras haviam criado para ele. E sabe o que eles fazem quando o senhor conta a verdade? Luana perguntou, a voz baixa. Frederico balançou a cabeça, os olhos arregalados. Eles riem. Riem muito. Eles não acreditam em uma única palavra. Eles acham que é a desculpa mais esfarrapada que um milionário já inventou para não pagar um resgate. Para eles, um rico sempre tem dinheiro escondido, em paraísos fiscais, em malas de dinheiro. Eles não entendem de processos de bloqueios judiciais. Eles só entendem de ganância. A lógica era cruel, mas inegável. Então, eles começam a te machucar, para te forçar a lembrar onde está o dinheiro. Mas não há dinheiro. E a cada hora que passa, eles ficam mais frustrados, mais irritados. E o senhor, o refém de 5 milhões, começa a se tornar um problema que não vale nada. E eles têm um jeito muito simples de se livrar de problemas. A frase final pairou no ar, carregada de morte. Frederico não aguentou. O chão pareceu fugir de seus pés e ele se apoiou na parede da loja, o corpo tremendo, a respiração curta. Toda a força, toda a pose, todo o poder que ele projetava para o mundo se esvaiu.
Ele olhou para Luana e em seus olhos não havia mais medo ou raiva, mas uma súplica silenciosa. Ele estava quebrado, exposto, condenado. E aquela menina era a única que segurava o roteiro de sua execução. O que acontece depois? Ele sussurrou, a voz fraca, a de um homem que já se considerava morto. Luana olhou para o homem desmoronado à sua frente e, pela primeira vez, sentiu pena dele. Até então, ele era apenas o personagem de seu pesadelo, o homem arrogante que a humilharia. Mas agora, vendo o terror genuíno em seus olhos, a forma como seu corpo tremia, ele se tornou real. Um ser humano caminhando para um fim horrível. A voz dela suavizou, perdendo o tom profético e ganhando um toque de tristeza, como se ela estivesse relutante em contar o que vinha a seguir. Eles te deixam no escuro. Ela começou, a voz pouco acima de um sussurro. A noite inteira. O único som é o de goteiras e o dos seus próprios pensamentos. E acredite, seus pensamentos serão seus piores inimigos naquela noite. Ela descreveu como, de hora em hora, a porta se abria com um rangido, e um dos sequestradores entrava. Eles trazem água, mas não comida, e fazem sempre a mesma pergunta, com vozes diferentes. E aí, doutor, já lembrou onde guarda o dinheiro? Já pensou em algum amigo que possa te emprestar a grana? E toda vez o senhor conta a mesma história, a verdade. E toda vez que o senhor diz a verdade, eles te dão um soco ou um chute. Não para te machucar gravemente, mas para te humilhar, para te quebrar. Para fazer o senhor duvidar da sua própria verdade e inventar uma mentira que eles queiram ouvir. Frederico fechou os olhos com força, como se pudesse sentir os golpes fantasmas em seu corpo. No começo da noite, Luana continuou. O senhor ainda tem um pingo de esperança. Pensa que seu advogado, um homem poderoso, vai dar um jeito, que ele vai conseguir um empréstimo de emergência, que vai convencer o juiz a liberar uma parte do dinheiro. O senhor se agarra a essa esperança com todas as forças, mas as horas passam, a dor aumenta e a esperança começa a morrer. O senhor começa a entender que o mundo lá fora, o mundo do poder e da influência, não pode te alcançar naquele buraco úmido. E o pior, o senhor começa a ver a frustração nos olhos dos sequestradores se transformar em ódio puro. A parte mais cruel, no entanto, viria com a luz do dia. Quando a manhã chega, a porta se abre, mas quem entra é o líder. Ele está sem máscara e está calmo. Ele até traz um pão para o senhor comer. E ele diz a frase que, por um segundo, vai te encher de esperança. Meu contato me retornou. A história do bloqueio da Receita Federal é verdade. Você não estava mentindo. Por um instante, o coração de Frederico na história de Luana se enche de alívio. Eles sabiam que ele não podia pagar, então o soltariam. Era a única conclusão lógica. Mas a lógica dos criminosos era outra. Luana desfez a esperança com suas próximas palavras. O líder te olha sem nenhuma emoção no rosto e diz: isso é um problema, porque nós gastamos muito dinheiro e tempo planejando pegar você, e agora você não vale nada. Pior, você viu meu rosto, ouviu nossas vozes, conhece este lugar. Você se tornou uma testemunha que não nos deu nenhum lucro. A calma dele é a calma de um açougueiro antes de abater o gado. Ele olha para o relógio de pulso e dá o seu veredito. São 9 da manhã. Vou te dar um tempo para pensar na vida e acertar as contas com Deus, porque às 13h34 da tarde, o seu problema e o nosso estará resolvido. O terror da sentença final era a contagem regressiva. Luana descreveu como Frederico seria deixado sozinho por horas, com a hora exata de sua morte marcada em sua mente. O senhor vai pensar em tudo, ela sussurrou. Nos negócios que fechou, nas pessoas que enganou, na família que negligenciou. Todo o seu império, toda a sua arrogância, não significarão nada. O senhor chorará, rezará, se arrependerá de cada escolha errada que te levou para aquela cadeira. Serão as horas mais longas e mais curtas da sua vida. Frederico, ouvindo tudo aquilo na calçada, não aguentou mais. Um soluço escapou de sua garganta. Ele escorregou pela parede e sentou no chão, o terno caro de milhares de reais sujando na poeira da rua.
a cabeça entre as mãos. O grande Frederico Hasselhoff estava chorando. Às 3:30 da tarde, a voz de Luana era quase inaudível. A porta se abre pela última vez. O líder e o homem com a tatuagem de arame farpado entram. Eles não falam uma palavra. O silêncio é absoluto. Eles cortam as cordas que te prendem à cadeira, mas não é um ato de misericórdia. É apenas para te forçar a ficar de joelhos no chão. Ela parou, engolindo em seco, como se a imagem fosse dolorosa demais até para ela. Frederico ergueu o rosto, os olhos vermelhos e inchados, esperando a conclusão. E depois de tudo isso, a voz de Luana tremeu. Depois de tirarem a sua vida, o homem que todos pensavam ter o mundo aos seus pés, a única coisa que eles roubam de você. Ela fez uma pausa. São as duas únicas coisas que eles podiam carregar. Seção 12. Frederico ergueu os olhos do chão, o rosto manchado de lágrimas e poeira. A pergunta ficou suspensa no ar pesado entre eles, uma curiosidade mórbida sobre o epílogo de sua própria tragédia. O que eles levam? Luana baixou os olhos por um instante, como se estivesse reunindo forças para desferir o golpe final. Então, ela ergueu a mão e apontou, não para o rosto dele, mas para o pulso. A primeira coisa é o seu relógio, ela disse em voz baixa. Frederico olhou instintivamente para o seu pulso esquerdo. Lá estava ele, uma obra-prima da relojoaria suíça, de ouro maciço, uma peça que valia mais do que um apartamento. Era seu símbolo de status, a prova material de seu sucesso, um lembrete constante de que ele havia vencido na vida. No meu sonho, depois que tudo acaba, o líder se abaixa e arranca o relógio do seu pulso. Com força, ele nem se dá o trabalho de abrir o fecho. A imagem era brutal, um ato final de profanação. Frederico sentiu um calafrio, imaginando os dedos do assassino em sua pele, roubando aquele símbolo. E a segunda coisa? Ele perguntou, a voz rouca. A segunda coisa são as chaves do seu carro que ele tira do bolso do seu paletó, respondeu Luana. E é só isso. A vida de um homem que todos acreditavam ser um dos mais ricos do país, trocada por um relógio e um carro de luxo. A ironia era tão cruel, tão amarga, que Frederico sentiu vontade de rir e chorar ao mesmo tempo. Todo o planejamento, o risco de um sequestro à luz do dia, a violência, o assassinato, tudo por uma ninharia, considerando o que eles esperavam obter. Ele morreria não por milhões, mas pelos trocados que se consegue vendendo um carro roubado e um relógio no mercado negro. Luana então descreveu a fuga com a mesma clareza factual com que descreveu todo o resto. Eles são profissionais, ela explicou. Eles não deixam rastros. Apagam todas as pistas. Saem do cativeiro, trancam a porta e vão embora como se nada tivesse acontecido. A van branca que usaram para te pegar, eles a abandonam em uma rua sem saída, a quilômetros de distância. Os outros dois entram no carro cinza e simplesmente desaparecem no trânsito da cidade. E o líder, sozinho, com as suas chaves na mão, vai até uma garagem pública onde eles esconderam o seu sedã preto. Ele entra no seu carro, liga o som e vai embora, como se fosse o dono. Um homem comum dirigindo um carro de luxo. Ninguém nunca vai suspeitar dele. A história estava completa. A profecia havia sido entregue. E é assim que tudo termina para o Senhor. Luana concluiu. A voz suave, mas as palavras cortantes como vidro. Sua morte será um mistério por um tempo. A polícia vai demorar semanas, talvez meses, para encontrar o lugar. E quando a notícia sair, virá junto com a notícia da sua falência. Os jornais e a televisão vão criar a própria história. Vão dizer que o grande empresário Frederico Hasselhoff estava afundado em dívidas e que provavelmente forjou o próprio sequestro para tentar fugir do país, mas que algo deu errado. Seus rivais vão rir. Sua reputação, seu legado, tudo o que o Senhor construiu será transformado em uma piada de mau gosto. O Senhor não morrerá como um homem rico e poderoso, mas como um farsante, um fracassado. Era o fim. A destruição total. Não apenas a morte física, mas o assassinato de seu nome,
de sua história. Frederico ficou ali, sentado na calçada imunda, um homem oco. Tudo o que o definia, seu poder, sua riqueza, seu orgulho, havia sido despojado dele em poucos minutos pela narrativa terrível daquela criança. Ele olhou ao redor. A cidade, que antes era o seu reino, agora parecia um labirinto cheio de caçadores. Aquele homem parado no ponto de ônibus era um deles? E aquele carro cinza que acabou de passar? A paranoia era uma febre que tomava conta de sua mente. O mundo havia se tornado um lugar hostil e perigoso. Um longo silêncio se instalou. O barulho da cidade parecia distante. Havia apenas ele e a menina. Ele, o homem condenado, e ela, a sua única e improvável salvação. Ele se lembrou da primeira frase dela, a frase que o fez rir, mas que agora era a sua única tábua de salvação. Você vai morrer, a menos que... Havia uma condição, uma saída. Ele ergueu o rosto, os olhos inchados, suplicando. A arrogância se foi, o poder se foi. Restava apenas o desespero. Você disse que podia me ajudar. Ele gaguejou, a voz quebrada. Como? Pelo amor de Deus, me diga como. Eu faço qualquer coisa que você disser. Qualquer coisa. A súplica era a de um homem no corredor da morte, implorando ao seu carrasco por um milagre. Seção 13. A súplica desesperada de Frederico ecoou na calçada, um som de total rendição. Luana olhou para aquele homem, que minutos antes exalava poder e agora não passava de uma casca frágil, e sentiu o peso da responsabilidade sobre seus ombros. O tempo de contar histórias havia acabado. Agora era hora de agir. Sua postura mudou. A contadora de tragédias deu lugar a uma pequena general em um campo de batalha invisível. Primeiro, levante-se do chão, ela ordenou, a voz baixa, mas cheia de uma autoridade inquestionável. Agora mesmo. Eles não podem te ver assim. O plano deles depende de o Senhor ser o homem arrogante e previsível de sempre. Haja normalmente. Com dificuldade, Frederico se apoiou na parede e ficou de pé. Suas pernas tremiam e ele tentou, de forma patética, alisar o terno amassado e sujo. Agir normalmente parecia a tarefa mais difícil do mundo. Onde? Onde eles estão? Ele sussurrou, os olhos dardejando de um lado para o outro, a paranoia transformando cada pedestre em um suspeito, cada carro em uma ameaça. Eu não sei o rosto de todos, admitiu Luana. No sonho é tudo muito rápido e eles estão de máscara. Mas eu sei que estão por perto, vigiando cada passo seu. O Senhor precisa olhar, mas sem parecer que está procurando. Use o reflexo da vitrine da loja. Finja que está ajeitando o cabelo ou olhando um produto. A inteligência da Rua da Menina era algo que Frederico, com todos os seus diplomas e cursos no exterior, jamais teria. Ele obedeceu. Virou-se para a vitrine reluzente, fingindo arrumar o nó da gravata. Mas seus olhos, cheios de pavor, vasculhavam o reflexo da rua atrás de si. A princípio, tudo parecia normal. O fluxo constante de carros, as pessoas andando apressadas. Mas então, ele começou a notar as anomalias. Havia um homem de boné falando ao celular, parado perto de um poste há quase 10 minutos, sem se mover. E do outro lado da rua, um pouco mais adiante, estava um carro sedã cinza, velho, com o para-choque amassado. Dentro dele, duas silhuetas. Era impossível ver seus rostos, mas eles estavam ali, parados, em um local onde não se podia estacionar, simplesmente esperando. Poderia ser apenas o acaso. Poderia ser sua mente, agora febril de paranoia, criando monstros onde não existiam. Ele se virou para Luana, o pânico estampado em seu rosto, uma pergunta silenciosa em seus olhos. Ela, que não havia desviado o olhar da rua, deu um minúsculo e quase imperceptível aceno de cabeça na direção do carro cinza. Eles estão ali, ela sussurrou, e a confirmação atingiu Frederico como um choque elétrico. Não era paranoia, era real. O perigo não estava mais em um futuro distante, às 15h34 do dia seguinte. Estava ali, a menos de 50 metros, observando-o, esperando pelo momento certo para atacar. O ar ficou pesado, difícil de respirar.
Ele podia sentir os olhos dos caçadores em sua nuca. Meu Deus do céu! Ele ofegou, a mão indo instintivamente para o bolso em busca do celular. Vou ligar para a polícia. Agora mesmo. Era a reação lógica, a única que uma pessoa em sua posição poderia ter. Chamar a lei, a ordem, a proteção. Mas a mão de Luana, pequena e surpreendentemente forte, segurou seu pulso. Não! Ela sibilou com uma urgência feroz. Pense bem, se o senhor chamar a polícia, o que acha que vai acontecer? Sirenes, carros, confusão, eles não são idiotas. Vão ver a movimentação e vão abortar o plano. Vão simplesmente ir embora. Ótimo, disse Frederico. É isso que eu quero. Não, não é ótimo, ela rebateu. Eles vão embora hoje, mas o plano deles está pronto. Eles sabem sua rotina. Eles vão tentar de novo amanhã ou na semana que vem. E eu não tive um sonho sobre a semana que vem. Eu não vou estar lá para te avisar. A única chance que temos de acabar com isso é agora, enquanto sabemos onde eles estão e o que eles planejam fazer. Temos que usar o plano deles contra eles mesmos. A lógica dela era assustadora e impecável. Frederico olhou para os homens no carro cinza, depois para a menina ao seu lado. Ele era um gigante no mundo dos negócios, um tubarão. Mas ali, naquele tabuleiro de xadrez de vida ou morte, ele era apenas um peão, e a rainha era aquela garotinha que o destino colocou em seu caminho. A salvação, ele percebeu, não viria da polícia ou de seus guarda-costas. Viria de uma estratégia que ele jamais poderia conceber. Seção 14. A lógica de Luana era uma lâmina afiada que cortava através do pânico de Frederico. Chamar a polícia seria como jogar uma pedra em um ninho de vespas. Um alvoroço momentâneo seguido por um ataque ainda mais furioso e imprevisível no futuro. Ele, um mestre da estratégia corporativa, que analisava riscos e resultados, compreendeu a tática superior daquela criança. A única chance de sobrevivência não era fugir, mas lutar. E lutar no território dela, com as armas dela. O conhecimento do futuro. Ele respirou fundo, o ar parecendo pesado em seus pulmões, e tomou a decisão mais importante e mais insana de sua vida. Tudo bem, disse ele, a voz firme pela primeira vez. Entendido, sem polícia. Ele olhou nos olhos dela, e a dinâmica entre eles mudou para sempre. Não eram mais um milionário e uma pedinte. Eram aliados. O que nós fazemos, então? Diga-me. Qual é o plano? A seriedade no rosto de Luana se aprofundou. Ela não sorriu, não demonstrou alívio. Apenas aceitou o comando que lhe foi entregue e começou a avaliar seus recursos. O senhor está com o seu celular? Ela perguntou. Prática. Frederico assentiu. Tem um fone de ouvido sem fio? Daqueles pequenos que mal aparecem? Sim, no bolso interno do paletó. Ele respondeu surpreso com a pergunta. Ótimo, disse ela. O senhor vai precisar dele. Vai colocar apenas um no ouvido, do lado que ficar virado para a parede. Eu vou ficar perto e vou te dar instruções, e ninguém vai perceber que estamos nos falando. A mente dela trabalhava com uma velocidade e uma clareza que o espantavam. Então, ela lançou a primeira bomba da estratégia. O nosso objetivo não é impedir o sequestro, disse ela, e o queixo de Frederico caiu. Nós vamos deixar eles virem te pegar. O terror voltou ao rosto dele com força total. O quê? Você enlouqueceu de vez? Você quer que eu entre naquela van? Depois de tudo o que me contou? Ele estava pronto para recuar, para quebrar a aliança recém-formada. A ideia era suicida. Me escute, ela insistiu, a voz firme o forçando a se acalmar. Eu não disse para o senhor se entregar. Eu disse para deixar eles virem. O plano deles é uma máquina perfeita, mas toda máquina tem uma peça principal. A peça principal do plano deles é o senhor, Frederico Hasselhoff, dentro daquela van branca. Nós vamos deixar a máquina funcionar, mas vamos tirar a peça principal. Vamos dar a eles uma surpresa. Eles vão seguir o plano, vão fugir e só vão perceber que a van está vazia quando chegarem no cativeiro. E aí, será tarde demais. A audácia do plano era de tirar o fôlego. Era como um truque de mágica,
Uma troca feita bem debaixo do nariz do inimigo. Frederico olhou para a menina. A ideia era aterrorizante. Exigia que ele caminhasse de bom grado em direção aos seus próprios assassinos, confiando apenas na palavra dela e em um plano que parecia impossível de executar. O medo gritava para ele correr, pegar seu carro e dirigir para o mais longe possível. Mas para onde ele iria? Eles sabiam quem ele era, onde morava, onde trabalhava. Eles o encontrariam, e Luana não estaria lá para avisá-lo. Ele olhou para o rosto dela de novo. Não havia medo ali, apenas uma concentração feroz, uma certeza absoluta. Ele se lembrou do celular quebrando na calçada, do hidrante explodindo em um jato de água. Ela esteve certa em tudo até agora. Ele engoliu o medo, empurrando-o para o fundo do estômago. Era a única chance. Ok, ele disse, a voz trêmula, mas decidida. Eu confio em você. Diga o que eu tenho que fazer. Cada passo. Um brilho de satisfação passou pelos olhos de Luana. Ela tinha seu soldado. Certo, disse ela, o cérebro dela já trabalhando nas próximas etapas. A primeira coisa que temos que fazer é desequilibrar o inimigo. Dividir para conquistar. O líder é o cérebro do grupo. Os outros são apenas músculos. Se o tirarmos da jogada, os outros ficarão confusos e a operação deles vai ruir. E a isca perfeita para atrair o líder para longe dos seus homens? Ela fez uma pausa. É a única coisa com que ele realmente se importa. O dinheiro que o senhor não tem. Frederico a olhou confuso. Como vamos usar um dinheiro que não existe? Luana permitiu-se um pequeno, quase imperceptível sorriso astuto. O senhor vai voltar para a frente da loja, vai tirar o celular do bolso e vai fazer uma ligação. Uma ligação muito importante e muito alta, para que o vigia deles possa ouvir. O senhor vai fingir que está falando com seu advogado e vai dizer a ele que um milagre aconteceu, que o juiz liberou o dinheiro. A confusão no rosto de Frederico aumentou. Mas isso é uma mentira óbvia. Eles não vão acreditar. O sorriso de Luana se alargou um pouco mais. Eles não vão acreditar. Mas o líder deles, ganancioso como é, não vai poder arriscar. É aí que o nosso jogo começa de verdade. Seção 15. A confusão no rosto de Frederico era evidente, mas o brilho nos olhos de Luana era o de uma estrategista que já via o jogo 5 lances à frente. Ele não vai acreditar na mentira. O senhor tem razão, disse ela, mas a ganância dele não vai deixá-lo ignorar a possibilidade. É como um bilhete de loteria. Ele sabe que a chance é pequena, mas o prêmio é grande demais para não arriscar. Ela começou a detalhar o plano, e a cada frase, Frederico se convencia de que estava diante de uma genialidade tática nascida na mais pura necessidade de sobrevivência. O senhor vai fazer a ligação, instruiu ela. Não para o seu advogado de verdade, para ninguém. O senhor vai apenas fingir, e vai ser o melhor ator da sua vida. Vai parecer surpreso, depois aliviado e, finalmente, eufórico. Vai gritar, talvez até pular um pouco. Tem que chamar a atenção do homem do boné, o vigia deles. Ele tem que ouvir o que o senhor vai dizer. Luana ditou o roteiro. O senhor vai gritar algo como: Roberto, você conseguiu. Eu não acredito. O juiz assinou a liberação. Os 5 milhões? E então vai ouvir um pouco e repetir a informação-chave bem alto. Ok, entendi. A mala com o dinheiro está no Shopping Central, no guarda-volumes perto da praça de alimentação. A senha é o meu ano de nascimento? Perfeito. Estou indo para lá agora mesmo. Frederico absorvia cada palavra, o plano se desdobrando em sua mente. Por que um shopping? Ele perguntou. É o lugar perfeito, explicou Luana. É público, cheio de gente, o que dá uma sensação de segurança. E o mais importante, tem dezenas de entradas e saídas. O líder dos sequestradores vai pensar nisso. Ele vai achar que é o local ideal para pegar uma mala de dinheiro e sumir sem ser visto. A lógica era brilhante. Luana continuou. O vigia vai ligar para o chefe dele na mesma hora. E o que o líder vai fazer? O plano original era te pegar aqui, de forma rápida e violenta. Mas agora, surgiu a possibilidade de pegar 5 milhões em dinheiro vivo, sem violência, sem testemunhas,
do outro lado da cidade. E o mais importante, sozinho. Por que dividir 5 milhões com 2 capangas, se ele pode ficar com tudo? A ganância vai decidir por ele. Ele vai mandar os 2 homens ficarem aqui, vigiando seu carro, caso a história do shopping seja uma armadilha. Mas ele, o chefe, vai correr para o Shopping Central. Ele vai tentar a sorte grande. E com isso, o grupo estará dividido. O cérebro estará longe dos músculos. Frederico estava maravilhado. A menina havia traçado o perfil psicológico de um criminoso que nunca viu, baseada apenas em um sonho, e criou uma armadilha perfeita para a mente gananciosa dele. E enquanto ele estiver dirigindo para o shopping, disse Frederico, começando a entender. Nós criamos o caos aqui, completou Luana, os olhos brilhando. Quando tivermos certeza de que o líder está longe, vamos criar uma distração, uma confusão tão grande, tão barulhenta, que vai atrair a atenção de todo mundo nesta rua, inclusive dos 2 homens no carro cinza. Eles não vão resistir, vão ter que olhar. Nem que seja por 5 segundos, e 5 segundos é tudo o que precisamos. Ela apontou para a direção oposta ao carro de Frederico. Naqueles 5 segundos o senhor não vai caminhar para o seu carro. O senhor vai caminhar calmamente na outra direção, vai entrar naquela grande loja de departamentos na esquina, vai atravessá-la sem correr e vai sair pela porta dos fundos que dá em outra avenida. Eu já fiz isso centenas de vezes para fugir da polícia. É uma rota segura. O plano estava traçado. Era arriscado, dependia de timing, sorte e da habilidade de atuação de Frederico. Ele olhou para os homens no carro cinza, depois para a menina. A vida dele dependia da performance que ele faria nos próximos minutos. O senhor consegue? Luana o desafiou, a voz séria. Consegue fingir ser o homem mais sortudo do mundo, enquanto o coração está saindo pela boca de medo? Frederico engoliu em seco, mas assentiu. Ele passou a vida fingindo em salas de reunião. Usaria essa habilidade agora para salvar a própria pele. Consigo. E a distração? Ele perguntou. O que vai ser? Luana olhou para a movimentada avenida, para os carros, os ônibus, os pedestres. A rua era o seu palco, o seu território. Deixa a distração comigo, ela disse com uma confiança que arrepiou Frederico. Ninguém sabe fazer um escândalo nesta rua como eu. O plano estava pronto. A aliança estava selada. Restava apenas executá-lo. O plano estava pronto. A sorte estava lançada. Frederico sentia como se estivesse no palco, prestes a entrar em cena para a peça mais importante de sua vida, sem ter ensaiado. Ele se afastou de Luana, caminhando em direção à fachada da loja de luxo, sentindo o peso do olhar dos homens no carro cinza em suas costas. Cada passo era calculado, tentando projetar uma normalidade que ele estava muito longe de sentir. Com a mão trêmula, ele pegou o pequeno fone de ouvido sem fio do bolso e o encaixou discretamente no ouvido direito, o lado que ficaria escondido de quem olhasse da rua. O som do trânsito, misturado com a respiração calma de Luana, encheu sua cabeça. Ele não estava mais sozinho. Ele se postou perto da vitrine, fingindo olhar os relógios caríssimos em exposição, esperando. A espera foi a pior parte. Cada segundo se arrastava como uma eternidade. Seu coração batia tão forte que ele tinha certeza de que os vigias podiam ouvi-lo do outro lado da rua. Ele estava prestes a ceder ao pânico quando ouviu, nítido em seu ouvido, o sinal combinado. 3 tosses curtas e secas. Era a hora. Engolindo o medo, Frederico sacou o celular. Discou um número aleatório e levou o aparelho ao ouvido esquerdo. A performance de sua vida começou. Alô, Roberto? Ele disse. A voz um pouco instável no início. Mas então ele se lembrou de todas as vezes que teve que fingir confiança para fechar um negócio, e a voz de ator veio. Roberto, você conseguiu! Ele gritou, a voz explodindo em um crescendo de alívio e alegria. Eu não acredito! Eu não acredito! Ele deu um soco no ar. Algumas pessoas na calçada pararam para olhar o homem rico tendo um ataque de felicidade. Pelo canto do olho, ele viu o vigia no poste ficar tenso, o celular já a caminho do ouvido. O juiz assinou a liberação. Os 5 milhões. Ele continuou o show, garantindo que o volume fosse alto o suficiente. Onde? Onde eu pego o dinheiro? Ele fez uma pausa dramática,
ouvindo seu advogado imaginário. Entendido. A mala com o dinheiro está no shopping central, no guarda-volumes, perto da praça de alimentação. A senha é o meu ano de nascimento. Roberto, você salvou minha vida. Estou indo para lá agora mesmo. Ele desligou o telefone com um gesto triunfante. Guardou o aparelho no bolso e passou as mãos pelo cabelo, como um homem que acabara de ser libertado da forca. Ele olhou na direção do seu carro, como se fosse caminhar até ele, exatamente como os sequestradores esperavam. Funcionou. A voz de Luana sussurrou em seu ouvido. O vigia passou a informação. O líder mordeu a isca. Agora paciência. Espere. A espera foi novamente torturante. Frederico continuou seu teatro, andando de um lado para o outro, parecendo um homem ansioso para buscar sua fortuna. Alguns minutos depois, a voz de Luana retornou, urgente. O carro cinza. Um homem saiu dele. Entrou num carro preto que estava parado logo atrás. Ele está saindo. É o líder. Indo para a armadilha no shopping. Conseguimos. Ele está sozinho. O alívio ameaçou enfraquecer os joelhos de Frederico, mas a voz dela o manteve firme. Agora, a parte deles acabou. Começa a nossa. Prepare-se. A distração vai começar em 5, 4, 3, 2, 1. No 1, um grito agudo e pavoroso cortou o barulho da cidade. Frederico olhou e viu uma cena terrível se desenrolar. Luana, a pequena e frágil Luana, havia se jogado na frente de um ônibus que se aproximava em baixa velocidade. O motorista pisou no freio com tudo, e o som dos pneus derrapando no asfalto foi ensurdecedor, um grito de borracha queimada. O ônibus parou a centímetros do corpo da menina, que caiu no chão, imóvel. O caos foi instantâneo. Pedestres gritaram, motoristas buzinaram. Em segundos, uma pequena multidão se formou ao redor do local, todos olhando para a tragédia que acabara de acontecer. E como Luana previu, os dois capangas que restaram no carro cinza não conseguiram evitar. Suas cabeças se viraram bruscamente na direção da confusão, seus instintos mais fortes que sua disciplina. Agora, a voz dela, surpreendentemente calma, soou em seu ouvido. Ande para a esquina, não corra, haja normalmente. Com o coração na boca, Frederico se virou. Enquanto todos os olhos estavam fixos no falso atropelamento, ele era invisível. Caminhou com passos firmes, mas rápidos, na direção oposta ao seu carro, em direção à loja de departamentos. Ninguém notou, ninguém se importou. Ele empurrou a porta de vidro e entrou no ar-condicionado da loja, o som do caos sendo abafado atrás de si. Atravessou o setor de cosméticos, passou pelas roupas, um fantasma no meio da normalidade. Encontrou a porta dos fundos, empurrou a barra de metal e saiu para o ar quente de uma rua secundária. O som das sirenes distantes, provavelmente de uma ambulância para Luana, era a trilha sonora de sua fuga. Ele estava livre. Estava vivo. Antes de te contar o que aconteceu com Frederico e se ele ficou realmente a salvo, se você chegou até aqui, é porque está amando nossas histórias, então não deixe de se inscrever, ativar o sininho e curtir o vídeo. Não custa nada e ajuda muito mesmo o nosso canal. Ao sair para a luz do sol na rua secundária, Frederico sentiu o ar encher seus pulmões como se fosse a primeira vez que respirava. Ele estava ofegante, ensopado de suor, e seu corpo tremia com o excesso de adrenalina, mas ele estava vivo. Estava livre. O som das sirenes se aproximando da avenida principal foi o seu sinal para desaparecer. Sem olhar para trás, ele andou rapidamente, virando em ruas aleatórias, colocando o máximo de distância possível entre ele e o palco de sua quase morte. Ele entrou no primeiro táxi que viu, deu o endereço de um bairro distante e passou a viagem inteira olhando pelo retrovisor, o coração saltando a cada carro que parecia estar seguindo-os. Pagou o motorista, desceu, andou por mais alguns quarteirões e pegou um segundo táxi, uma manobra de contra-espionagem que ele só tinha visto em filmes. Ele não foi para sua cobertura luxuosa, nem para a casa de campo. Foi para um hotel simples e anônimo no centro antigo da cidade, um lugar que o antigo Frederico nem saberia que existia. Pagou em dinheiro por um quarto pequeno e assim que trancou a porta, desabou na cama, exausto. O silêncio do quarto foi preenchido pelo som de sua própria respiração irregular. Ele olhou para o relógio de ouro em seu pulso, o mesmo relógio que na história de Luana seria arrancado de seu braço sem vida.
Com os dedos trêmulos, ele o tirou e o colocou na mesa de cabeceira. O objeto, que antes era um símbolo de seu poder, agora parecia um amuleto macabro. Naquele momento, ele pensou em Luana. Imaginou-a desaparecendo na confusão que ela mesma criara, uma pequena heroína anônima. Ele rezou para que ela estivesse bem, para que não tivesse se machucado de verdade em sua manobra ousada. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Frederico viveu nas sombras. Deixou a barba crescer, usava roupas simples, e passava os dias lendo em bibliotecas públicas ou caminhando por parques onde ninguém o reconheceria. Ele se comunicava com seu advogado apenas por telefones públicos, instruindo-o sobre o que fazer. A tentativa de sequestro nunca foi reportada à polícia, como Luana havia insistido. Seria imprevisível demais. Longe da pressão de seu império, pela primeira vez em décadas, Frederico teve tempo para pensar. A experiência de quase morte o havia quebrado, mas também o havia libertado. Ele reavaliou cada aspecto de sua vida. A ganância que o levou a sonegar impostos, a arrogância com que tratava as pessoas, a negligência com sua própria família em nome dos negócios. Ele se envergonhou do homem que era. Ele tomou uma decisão radical. Instruiu seus advogados a pararem de lutar contra a Receita Federal e a iniciarem um acordo de cooperação total. Vendam o que for preciso, paguem o que for devido. Eu quero limpar meu nome, de verdade, ele disse. Foi um processo longo, doloroso e humilhante. Ele teve que abrir mão de empresas, de imóveis, de uma fatia considerável do que ele chamava de seu. O império que ele construiu com unhas e dentes foi parcialmente desmantelado para pagar por seus erros. O Frederico de antes teria lutado até o fim, preferindo a ruína total à humilhação de ceder. O novo Frederico via aquilo como uma penitência necessária, o único caminho para uma liberdade real. 4 anos se passaram. A poeira havia baixado. Os sequestradores, humilhados e sem o seu líder, que provavelmente foi caçado pelos próprios comparsas pelo fracasso e pela isca do dinheiro, nunca mais o procuraram. Frederico, mais magro, com alguns fios de cabelo a mais na cabeça e uma calma no olhar que antes não existia, havia conseguido. Ele pagou suas dívidas com o governo. Não era mais o bilionário das manchetes, mas ainda era um homem rico, com um patrimônio sólido e, o mais importante, legal. Ele havia reconstruído sua vida sobre uma fundação de honestidade. Havia se reaproximado dos filhos, encontrado novos propósitos. Mas algo ainda faltava. Uma tarde, ele sentiu que era a hora. Voltou àquela rua, aquele exato ponto na calçada em frente à loja de luxo. O lugar parecia o mesmo, mas tudo estava diferente, porque ele estava diferente. Ele olhou para a marquise onde a família de Luana vivia. Estava vazia. Nenhuma caixa de papelão, nenhum cobertor velho. Eles haviam partido. Um calafrio percorreu a espinha de Frederico. Para onde teriam ido? Estariam bem? Ele pagara sua dívida com a Receita Federal. Mas a dívida mais importante de sua vida, a dívida com a pequena anjo da guarda que arriscou a vida por ele, ainda estava em aberto. E ele sabia que sua nova vida só estaria completa quando ele a encontrasse para dizer, no mínimo, obrigado. Sua redenção financeira estava concluída. Sua redenção de alma estava prestes a começar. A nova missão de Frederico consumiu sua vida. Encontrar Luana se tornou uma obsessão, o ponto focal de sua existência redimida. Ele fez o que sempre fez de melhor, mobilizou recursos. Contratou uma das mais conceituadas agências de investigação particular do país, uma equipe acostumada a encontrar pessoas desaparecidas e desvendar segredos corporativos. Em uma sala de reuniões luxuosa, muito diferente do cenário onde sua vida foi salva, ele deu as instruções. Eu quero que encontrem uma família, disse ele aos detetives de semblante sério. Uma menina, que na época tinha 11 anos e hoje deve ter 15. O nome dela é Luana. Ela vivia debaixo da marquise em frente à loja Grife Imperial, há 4 anos. Estava com os pais, ambos com histórico de uso de drogas, e tinham um cachorro. Ele omitiu toda a parte sobrenatural, é claro. Disse que a menina o ajudou em uma situação de perigo e que ele, por gratidão, queria encontrá-la para retribuir. Não poupem despesas.
Ele dá usam todos os recursos necessários. Ele achou que seria fácil. Com dinheiro e os melhores profissionais, como poderia ser difícil encontrar uma única família? Mas Frederico estava prestes a aprender uma dura lição sobre o mundo em que Luana vivia. Era um mundo invisível, um universo paralelo que não deixa rastros. A população de rua é fluida como a água. Estão em um lugar num dia e no outro desaparecem. Não há registros, não há contas, não há endereços. Os detetives passaram meses em um beco sem saída. Entrevistaram outros moradores de rua, funcionários das lojas, guardas noturnos. Alguns se lembravam vagamente da família, da menina dos olhos tristes, mas ninguém sabia para onde tinham ido. A impaciência e a angústia começaram a corroer Frederico. Ele não podia mais ficar parado em seu escritório esperando por relatórios. Decidiu se envolver pessoalmente. Pediu a um desenhista forense que criasse um retrato de Luana com a progressão de idade, baseado em suas memórias detalhadas. Com a imagem em mãos, o próprio Frederico começou a frequentar os lugares que antes lhe causavam repulsa. Passou a visitar abrigos, a conversar com voluntários em filas de sopão, a entrar em ocupações e a mostrar a foto. Você já viu esta menina? Ele ouviu centenas de histórias de dor e sofrimento, viu a pobreza em sua forma mais crua. Cada não que recebia era uma facada, aumentando seu medo de que o pior pudesse ter acontecido a eles. Essa busca era sua penitência, uma jornada forçada pela realidade que a menina enfrentava todos os dias. Depois de quase um ano de buscas infrutíferas, quando Frederico estava quase perdendo a esperança, veio a primeira pista real. Um dos detetives, revirando pilhas de registros em postos de saúde públicos, encontrou uma ficha. Uma mulher, com descrição e idade compatíveis com a mãe de Luana, havia sido internada com pneumonia 3 anos antes. No campo de endereço, ela havia dado o nome de um grande abrigo municipal na periferia da Zona Leste. Era uma pista pequena, mas era tudo o que tinham. A equipe foi até o abrigo. A família não estava mais lá. Mas uma assistente social mais antiga, uma senhora de memória prodigiosa, se lembrou deles ao ver o retrato de Luana. Ah, a Luaninha! Uma menina de ouro tão esforçada, disse a mulher. Que bom que alguém se lembra deles. Eles foram embora daqui a uns 2 anos, eu acho. O pai dela, coitado, conseguiu um trabalho de ajudante de pedreiro. Juntaram uns trocados e alugaram um barraquinho na favela do Sol Nascente. Espero que estejam bem. Ela lhes deu uma localização aproximada. O coração de Frederico disparou. Eles estavam perto. Seguindo as indicações, ele foi com seu principal detetive até a entrada da comunidade. Deixou o carro de luxo para trás e subiu as vielas estreitas e labirínticas a pé. O contraste entre sua vida e aquele lugar era brutal. E então eles encontraram. Era um pequeno barraco de tijolos sem reboco, com um teto de zinco. E ali do lado de fora, estendendo roupas em um varal improvisado, estava ela, Luana. Agora uma adolescente de 15 anos, magra, com os mesmos olhos profundos e sábios em um rosto que já mostrava os sinais da dureza da vida. Seus pais estavam sentados em um caixote. Pareciam envelhecidos, cansados, mas o carinho com que olhavam para a filha ainda estava lá. A vida deles havia melhorado um pouco. Tinham um teto, por pior que fosse. Mas a luta pela sobrevivência continuava estampada em cada gesto. Luana, ao ver aquela cena, ao constatar que a salvadora de sua vida continuava presa em um ciclo de miséria, enquanto ele desfrutava de sua segunda chance no luxo, Frederico foi atingido por uma onda avassaladora de emoção. Era uma mistura de gratidão profunda, culpa esmagadora e uma clareza de propósito que ele nunca sentira antes. Dar-lhes algum dinheiro, uma cesta básica, um muito obrigado, seria uma ofensa, seria caridade. E o que ele sentia não era pena, era dívida, uma dívida de vida. E uma dívida dessa magnitude não se paga com esmolas. Naquele exato momento, olhando para a menina que se sacrificou por ele, Frederico tomou sua grande decisão. A decisão que não apenas pagaria sua dívida, mas que mudaria o destino de todos eles para sempre. O investigador olhou para Frederico como se ele tivesse perdido o juízo. O senhor tem certeza? A sua casa? Todos os investimentos? É uma fortuna. Frederico observava o barraco onde sua salvadora morava.
e uma paz que ele não sentia há anos se instalou em seu coração. É o preço de um resgate, ele respondeu, a voz calma e decidida. Um pagamento justo por uma segunda vida. Providencia a papelada. No dia seguinte, Frederico não enviou um advogado ou um assistente. Ele foi pessoalmente. Subiu as vielas da favela, o terno bem cortado destoando do ambiente, mas seu semblante humilde o tornava parte da paisagem. Ele parou em frente ao barraco e, com o coração batendo forte, bateu na porta de madeira improvisada. A mãe de Luana atendeu. O tempo e a vida difícil haviam deixado marcas profundas em seu rosto, e ela olhou para o estranho com desconfiança. Mas então, por cima do ombro dela, Luana apareceu. O cabelo estava mais comprido, o rosto mais anguloso, mas os olhos eram os mesmos, profundos, antigos e cheios de uma sabedoria que não pertencia à sua idade. Seus olhares se cruzaram, e o tempo pareceu retroceder 4 anos. Ela o reconheceu. Não havia medo em seus olhos, apenas uma surpresa silenciosa, uma curiosidade sobre o que o trazia ali. Frederico deu um sorriso pequeno e genuíno. Olá, Luana. Eu sei que demorei, mas eu finalmente te encontrei. Ele pediu para entrar, e eles se sentaram no pequeno cômodo que servia de sala, quarto e cozinha. O pai de Luana se juntou a eles, igualmente desconfiado. O lugar era de uma pobreza extrema, mas era limpo, arrumado. Era um lar. Frederico não começou com sua oferta. Ele começou com a verdade. Eu vim aqui hoje por um único motivo, disse ele, olhando para os pais de Luana, mas dirigindo suas palavras a ela. Para dizer obrigado. 4 anos atrás, nesta mesma data, a filha de vocês salvou a minha vida. Ela foi mais corajosa do que qualquer homem que eu já conheci, mais inteligente que qualquer estrategista. Eu era um homem arrogante e a tratei mal, e mesmo assim, ela me salvou, e eu peço perdão por isso. Os pais de Luana estavam completamente perdidos. Olhavam para a filha que permanecia em silêncio, apenas observando Frederico, e depois de volta para o homem rico, sem entender nada daquela história. Frederico então pegou uma pasta de couro que trazia consigo e a colocou na mesa de centro, que era um caixote de feira virado. Isto que eu trouxe não é um presente, ele disse, a voz firme para que entendessem bem o peso de suas palavras. Não é caridade, é o pagamento de uma dívida. Naquele dia, Luana me disse que a minha vida custaria 5 milhões de reais. Ela estava errada. Depois de tudo o que vivi, percebi que uma segunda chance na vida não tem preço. Mas eu vim aqui para pagar o resgate que eu devo a ela. Ele abriu a pasta. Aqui dentro, disse ele, está a escritura de uma casa. Uma casa em um bairro seguro, com 3 quartos, um pequeno jardim e perto de uma das melhores escolas da cidade. Está no nome de Luana. Está totalmente mobiliada e todas as contas do primeiro ano já estão pagas. As lágrimas começaram a brotar nos olhos da mãe de Luana. O pai olhava para os papéis, boquiaberto. Há também os documentos de um fundo de investimento, também no nome dela. O dinheiro que está lá será administrado por um banco e garantirá que ela possa estudar onde quiser, fazer a faculdade que sonhar e nunca mais na vida ter que se preocupar se terá o que comer amanhã. Ele fez uma pausa e olhou diretamente para os pais de Luana, o olhar dele se tornando sério e ao mesmo tempo compassivo. E a parte mais importante, eu sei da luta de vocês, e sei que o maior presente que eu poderia dar a Luana é a chance de ter os pais dela de volta, saudáveis e felizes. Ele tirou outro envelope da pasta. Este é um contrato com a melhor clínica de reabilitação do país, um programa completo de tratamento para os dois, tudo pago. Não é um hospital, é um lugar bonito, tranquilo, um lugar para vocês se curarem, para que possam dar à filha de vocês a família que ela merece, e que sei que no fundo, vocês sempre quiseram ser. A emoção no pequeno cômodo era sufocante. A mãe de Luana chorava abertamente um choro de décadas de dor e esperança perdida sendo lavado. O pai, um homem endurecido pela vida, tremia e soluçava, incapaz de formar uma única palavra. Era mais do que dinheiro, mais do que uma casa. Era uma chance de redenção, um bilhete de saída do inferno. Eles olharam para a filha, a fonte daquele milagre. Luana, que tinha assistido a tudo em silêncio, finalmente falou. Ela não olhou para os papéis, para a promessa de uma vida de conforto. Ela olhou bem dentro dos olhos de Frederico. O Senhor mudou, ela disse, a voz suave.
Não era uma pergunta, era uma constatação, era o seu selo de aprovação. Naquele momento, Frederico sentiu que a dívida estava, finalmente, começando a ser paga. Ela não salvou apenas um homem rico, ela havia criado um homem bom. Algumas semanas depois, em frente a uma bonita casa com um jardim bem cuidado em uma rua tranquila, uma cena de despedida emocionante se desenrolava. Os pais de Luana, vestidos com roupas novas e com uma aparência mais saudável, estavam prestes a embarcar na van que os levaria para a clínica de reabilitação. As lágrimas que corriam por seus rostos não eram de tristeza, mas de uma esperança que eles pensaram que jamais sentiriam novamente. Eles abraçaram a filha com uma força que continha anos de arrependimento e um futuro de promessas. "Nós vamos voltar bons para você, filha. Nós prometemos", disse o pai, a voz embargada. "Nós te amamos." "Eu também amo vocês", respondeu Luana, sorrindo em meio às lágrimas. Frederico observava de longe, dando-lhes privacidade, seu coração se enchendo de uma emoção que dinheiro nenhum poderia comprar. Quando a van partiu, levando os pais de Luana para o seu novo começo, Frederico se aproximou dela. Ficaram em silêncio por um momento, olhando para a casa que agora era dela. "Obrigado", disse Frederico, a palavra carregada de um significado infinito. "Obrigado por tudo, Luana." Ela se virou para ele, e aquele olhar antigo e sábio o avaliou mais uma vez. "O senhor já me agradeceu", ela disse suavemente. "Agora, o senhor tem que viver uma vida que vale a pena ser salva." A frase, dita por uma adolescente de 15 anos, atingiu Frederico com a força de uma revelação. Não bastava estar vivo, ele precisava merecer a vida que ela lhe deu. Frederico se tornou o guardião silencioso de Luana. Ele não tentou ser um pai, mas se tornou um mentor, um protetor e, acima de tudo, um amigo. Ele a matriculou na melhor escola da cidade e garantiu que ela tivesse todo o apoio necessário para superar os traumas do passado. Com o tempo, um laço improvável e inquebrável se formou entre o ex-milionário e a ex-menina de rua. Enquanto isso, longe dali, os pais de Luana travavam a batalha de suas vidas. A jornada foi árdua, cheia de recaídas e dificuldades, mas pela primeira vez, eles tinham o apoio de que precisavam. Motivados pelo amor incondicional da filha e pela chance de ouro que receberam, eles venceram. Meses depois, a família se reuniu. Na mesa de jantar da casa nova não havia mais a sombra da miséria e do vício. O pai de Luana, que Frederico ajudou a conseguir um emprego digno em uma de suas empresas, falava com orgulho sobre seu dia de trabalho. A mãe, com o brilho de volta aos olhos, servia um jantar que ela mesma cozinhou, em uma cozinha de verdade. E Luana, livre do fardo de ser a adulta da casa, podia finalmente ser apenas uma adolescente. Ela ria, contava sobre suas novas amigas, sobre as aulas de que mais gostava. Aquele amor que os manteve unidos na sarjeta, agora florescia plenamente sob a luz da esperança. Luana se tornou uma aluna brilhante. A inteligência que ela usava para sobreviver nas ruas foi canalizada para os estudos. Ela sonhava em ser médica, em ajudar outras pessoas. Seus sonhos premonitórios nunca desapareceram completamente, mas se tornaram mais raros, mais gentis, como se o universo, vendo que ela havia consertado o futuro de sua própria família, a tivesse libertado de seu fardo mais pesado. 2 anos depois, em uma tarde ensolarada de primavera, a cena no jardim da casa era a imagem da paz. Luana, agora uma jovem confiante, lia um livro deitada na grama. Seus pais, conversando e rindo em um banco na varanda, a observavam com um amor que transbordava. O portão se abriu e Frederico entrou, não como um benfeitor, mas como parte da família. Ele trazia um bolo da padaria favorita deles. Sentaram-se todos juntos, compartilhando histórias e risadas. Era um mosaico improvável, uma família renascida das cinzas, e o homem cuja vida teve que quase acabar para que ele pudesse aprender a viver de verdade. Olhando para todos eles, Frederico entendeu o verdadeiro significado da riqueza. Não estava nos milhões que ele tinha no banco, mas naquele momento, naquela felicidade que ele ajudou a construir, nascido de um pesadelo que se transformou na mais bela das realidades. Esta história nos ensina que, às vezes, as mensagens mais importantes vêm das vozes que estamos mais acostumados a ignorar. Ela nos mostra que nunca é tarde para a redenção, para consertar os erros do passado e reconstruir uma vida com um novo propósito.
A jornada de Frederico e Luana prova que a verdadeira riqueza não se mede em dinheiro, mas nas segundas chances que damos e recebemos. Um ato de coragem, uma palavra de aviso, um gesto de gratidão, eles podem não apenas salvar uma vida, mas transformar destinos inteiros, provando que a bondade é o investimento mais valioso que podemos fazer.